meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, exatamente agora, 16 horas e 5 minutos. Vamos conversar sobre tudo que saiu por enquanto, até agora, na mídia. Tem muito assunto e eu quero começar falando do seguinte. Primeiro, a respeito desse convite que foi feito a Jair Bolsonaro para participar do tal podcast no Café com Ferro. Ok. Com referência ao cidadão, o que conduz o programa, ele é um empresário, é economista, não tem nada na mídia que dê referências de que ele seja de direita ou de esquerda. Vamos dizer assim que a princípio é meio que neutro. Mas qual seria o interesse de um convite desse para uma entrevista onde o próprio ministro que lhe deu ordem de prisão autoriza que ele participe? Qual é a ideia? Obviamente a ideia é tentar jogar Jair Bolsonaro contra algum tipo de armadilha preparada, não sei se pelo cidadão que conduz o programa ou por ordem daquele ministro, vá saber. Hoje em dia temos que desconfiar de tudo. De qualquer forma, a meu ver, não existe necessidade alguma para que Jair Bolsonaro dê esse tipo de entrevista. A troco de quê? Vai mudar o que em sua situação? O que ele tem a dizer de novo que todos nós já não saibamos? A única coisa que existe no ar, que ainda esperamos uma resposta de Jair Bolsonaro, é se ele será candidato em 2026 ou não, e se ele não for, quem ele vai indicar. Mas isto não vai ser dito agora. Ainda é cedo para que ele escolha um candidato, se for o caso. E talvez seja aí o grande X, o programa tentar jogá-lo contra a parede, tentar arrancar aí algum nome, para depois fazerem todo o sensacionalismo em cima. Então, mito, fique em casa, descansa, que é melhor não somente para você, vamos chamá-lo de você porque temos a mesma idade, mas pelo cargo que ocupou, eu vou chamá-lo agora de senhor. Fique em casa, descanse, espere o momento oportuno para dar o ar da graça, ok? Somente isto. Agora, eles não são bobos, eles não dormem no ponto. Desde que surgiram as informações sobre sanções contra o Brasil, sanções contra aquele ministro, já começaram a estudar a tal soberania ou impunidade que acontece no Brasil. Estão estudando isso de que forma? Criando aí um muro de proteção aos donos do poder. Esse é o fato. Com o argumento de soberania nacional e de impunidade a ações internacionais, o Brasil está prestes a erguer um muro institucional para blindar políticos e togados de leis internacionais. Com um nome pomposo de supercomissão, o governo prepara aí um escudo de ferro, um domo de ferro, digamos assim, contra as sanções da Lei Magnitsky, aquelas que foram aplicadas pelos Estados Unidos para punir quem atenta contra a liberdade de expressão e os direitos humanos. Na prática, o que isso significa? Bem, que qualquer sanção contra brasileiros só terá efeito aqui dentro do Brasil se passar por esse colegiado, por essa super comissão, que é formado por Judiciário, Executivo, Congresso Nacional, Procuradoria-Geral da República e Advocacia Geral da União. Então, se alguém aplicar alguma sanção a autoridades brasileiras, somente essa super comissão é que vai autorizar ou não. Vai autorizar? Claro que não. Parece muito bonito na teoria, Soberania, defesa nacional, proteção da pátria, blá, 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 blá.
Mas no fundo, o objetivo é outro: proteger ministros e aliados políticos que já sentem no pescoço o peso das investigações internacionais, principalmente agora que os Estados Unidos resolveu reabrir os casos da Odebrecht lá nos Estados Unidos. Aqueles casos que o próprio ministro Toffoli mandou encerrar investigações, cancelar tudo. Só que essas ações aconteceram também dentro do território americano, e essas o Dias Toffoli não pode cancelar. E o governo americano, através da seção 301, parece que já começou a vasculhar nisto novamente. Muito bem. A jogada é clara: criar um muro político institucional para que Alexandre de Moraes, falei o nome, e outros alvos não sejam derrubados pelas sanções americanas. O recado ao mundo é o seguinte: podem sancionar lá fora, mas aqui dentro nós decidimos quem paga a conta. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe, né? Que o Planalto inclusive finge esquecer. Bancos, fundos e multinacionais não obedecem a Brasília, obedecem a Washington. Todo mundo que tem negócio com os Estados Unidos tem que obedecer Washington nesse caso. Ou seja, mesmo blindados em solo nacional, os sancionados viram sim prisioneiros de luxo dentro do Brasil. Aqui, claro, podem fazer tudo. Podem comprar, vender, mas tudo no dinheiro. Não pode passar por bancos, porque qualquer banco que atender a esses clientes e que tem um negócio com os Estados Unidos são sancionados automaticamente, né? E não tem como fugir, porque tem negócios com os Estados Unidos. Simples. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, sem viagens, sem negócios, né? Tudo que acontece fora do Brasil, esses sancionados estão amarrados, principalmente por conta das leis secundárias, que é o que eu disse agora. Se tem negócio com os Estados Unidos, não pode atender a esses clientes. Agora, na prática, essa supercomissão é menos sobre a soberania e muito mais sobre salvar a pele da toga e dos amigos do poder. O governo vende aí a imagem de resistência ao imperialismo, mas o que constrói é uma fortaleza de proteção para aqueles que esmagam a liberdade de expressão e transformam a justiça em instrumento político. Já transformaram, né? Se o muro sair do papel, ou seja, se essa supercomissão sair do papel, prepare-se. Não será para defender o cidadão comum, mas para blindar a casta política contra a justiça internacional. Simples assim, né? Ou seja, é a mesma coisa que já fizeram com aquele projeto de lei da blindagem, né? Para que nenhum parlamentar ou ministros do Supremo sejam julgados, né, por crimes das quais sejam acusados. Ou seja, é sempre para a proteção deles mesmos, nunca do povo. A reunião que nunca é marcada e, claro, apavora o Palácio do Planalto. Esse é o assunto que nós vamos tratar agora. A expectativa que foi criada para aquela reunião entre o Inácio e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou aí um verdadeiro terremoto nos bastidores políticos em Brasília, né? E também nos Estados Unidos, porque os democratas lá gostam de fermentar o assunto também. Não é apenas um encontro diplomático, é um teste de nervos para um presidente brasileiro que, diante das câmeras, finge segurança, mas nos corredores deixa escapar sinais claros de apreensão. É o que estão dizendo interlocutores. O discurso de que não haverá humilhação já revela por si só o medo de que o encontro se transforme exatamente nisto. Enquanto em Washington a reunião é vista como uma rotina estratégica, em Brasília a tensão é quase psicológica. O Inácio carrega o receio de ser confrontado por Donald Trump
em pontos sensíveis, né? Do alinhamento com o BRICS, por exemplo, com a proximidade de regimes autoritários, e que todo mundo sabe que é uma aproximação muito forte, até porque os próprios membros do BRICS é composto majoritariamente por países autoritários. O governo, em vez de passar firmeza, deixa aí transparecer uma insegurança, como se estivesse mais preocupado com a narrativa do encontro do que com o seu conteúdo propriamente dito. No fundo, o pavor não é da reunião em si, mas da exposição, porque o Inácio sabe que uma troca de farpas pode custar caro para sua imagem internacional, que já é muito ruim, e principalmente para sua frágil credibilidade dentro do Brasil também. Porque não se deixe enganar essa conversa aí de que as pesquisas mostram que a maioria da população aprova o governo dele e que a maioria aí é favorável à prisão de todo mundo, do golpe, né? Isso aí são tudo informações que a gente pode chamar sim de mentirosas. Mas o medo do presidente brasileiro é o de encarar Donald Trump sem script, porque fora do teleprompter a máscara de confiança do Inácio desaparece. Fato é, meus amigos, que ao contrário do que diz um tal jornalista Jânio de Freitas, que diz, né, que Donald Trump entrará para a história como um tirano que não respeita órgãos e instituições internacionais e age com destempero dentro dos Estados Unidos, na verdade, Donald Trump será lembrado sim por estar limpando não somente os Estados Unidos, como parte de outras nações, das mãos de políticos progressistas que conseguiram até agora destruir os melhores conceitos de vida entre as pessoas. Políticos e instituições corruptas que se utilizam de impostos dos americanos para financiar ideologias da extrema esquerda, como a do Brasil, por exemplo. Por isso mesmo, o Inácio teme o encontro presencial na Casa Branca, pois pode ser desmascarado ao vivo e a cores para o mundo ver. Pois é, a governança segura que nós podemos olhar hoje em dia a nível mundial só existe quando líderes fortes tomam ações, tomam atitudes como Donald Trump tem tomado, enfrentando a tudo e a todos, não correndo da raia, não fugindo da raia, muito pelo contrário, enfrentando e chamando para si mesmo a responsabilidade do que faz, e não delegando a outros a culpa de qualquer coisa que venha a ocorrer, como acontece aqui no Brasil. Sempre que acontece algum escândalo, é culpa dos outros, nunca do PT. Não é isso? Mas, mudando de assunto, a forma mágica de governar do Inácio já chamou a atenção do mais distraído eleitor brasileiro. Agora parece que o governo do Inácio encontrou uma fórmula perigosa, que é vender ilusões ao povo como se fossem conquistas históricas. Primeiro, anuncia com estardalhaço a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Uma medida que soa como justiça social, mas que na prática apenas transfere a conta para a classe média, aquela que já banca escola, saúde, segurança e transporte do próprio bolso. Isto é o que eles festejaram anteontem, numa vitória que colocou o Inácio em rota direta para o pleito eleitoral de outubro de 2026. Só que agora, eis que surge a Gleisi Hoffmann, né, com mais uma promessa progressista: acabar com a escala de trabalho 6x1, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Como se o Brasil fosse um país rico, pronto para sustentar privilégios sem medir consequências. O problema é que o Brasil não é a Suécia, por exemplo, nem a Alemanha, muito menos um país com produtividade suficiente para sustentar tais experimentos. Ao invés de fomentar esforço,
disciplina, competitividade, né? O governo do Inácio agora escolhe a rota fácil, incentivar a ideia de que se pode trabalhar menos e receber mais, mesmo sem produzir o bastante. O resultado disso será inevitável: menos empregos, mais empregos formais, né? Informais, melhor dizendo, mais barraquinhas de rua, salários achatados e empresas sufocadas, que obviamente vão perder o fôlego, porque para competir com o mercado internacional é muito difícil, tá? A retórica petista vende a fantasia de um Brasil que não existe. Um Brasil em que o trabalhador pode se dar ao luxo de reduzir jornadas, enquanto empresários suportam o peso de uma máquina estatal ineficiente e de uma carga tributária sufocante. Essa é a rotina do dia a dia no Brasil. É a ilusão de um país desenvolvido, quando na verdade se caminha rumo a mais pobreza, mais preguiça e menos futuro. O governo Lula não prepara o Brasil para a prosperidade, mas para a estagnação. E como sempre, quem paga essa conta não são os políticos que discursam em Brasília, mas o povo que trabalha, empreende e mantém de pé a economia real do país. É claro que essa ideia não tem como funcionar no Brasil. Mas, em se tratando de PT, tudo é possível, né? Agora, meus amigos, eu quero falar de um outro assunto, um assunto muito sério, que é esta disseminação do metanol nas bebidas, que está tomando conta aí dos noticiários, né? O metanol é uma substância química altamente tóxica, volátil e inflamável, e vem sendo identificado já em vários estados brasileiros como causa de episódios de intoxicação e até mortes confirmadas. O metanol é um álcool simples, incolor, de odor semelhante ao da bebida alcoólica comum. Pequenas quantidades de metanol podem ocorrer naturalmente em frutas, vegetais, ou surgir como um subproduto da fermentação alcoólica. Mas nesses níveis não existem riscos para o consumo. O corpo humano também o produz. Também produz o metanol em doses ínfimas. Foi esta prática que levou aos casos dos últimos dias. A questão é que o uso do metanol está sendo feito de forma irresponsável, criminosa, por pessoas criminosas. A ingestão, inalação ou contato prolongado com o metanol pode provocar sintomas imediatos como náusea, tontura, vômitos, depressão do sistema nervoso central. Mas o problema mais sério aparece nos efeitos tardios, pois o metanol é metabolizado no organismo e causa um grave desequilíbrio do pH sanguíneo, que é, em outras palavras, a medida da acidez no sangue. Os sintomas incluem respiração acelerada, aumento da frequência cardíaca, dor abdominal persistente, danos à visão e que podem evoluir para cegueira irreversível ou até a morte. Muito bem, diante esse problema que já virou manchete até fora do Brasil, né, a tal Anvisa publicou hoje um edital de chamamento internacional para identificar fabricantes e distribuidores do medicamento Fomepizol, que é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Segundo a agência, o objetivo é assegurar o abastecimento pelo SUS, diante da urgência em dar acesso ao tratamento. Só que a abertura de um edital leva 30 dias. Até sair um vencedor e até chegar o medicamento, lá se vai quase 60 dias, né? Atualmente, esse medicamento não tem registro sanitário no Brasil, o que obriga a busca de fornecedores em outros países. O Fomepizol é considerado essencial em emergências médicas, pois evita complicações graves
e risco de morte em casos de ingestão da substância tóxica. Muito bem. Dito isto, falando sobre a parte técnica da coisa, vamos lembrar que nós vivemos hoje um tempo em que a juventude, principalmente, parece ter perdido o senso de limite e de propósito. Porque na maioria das vezes, pelo que tem acontecido, é o alto consumo de álcool que vem provocando esses problemas por conta do metanol. Não é simplesmente um copo de vodka ou um copo de cerveja que faz a pessoa passar mal. Também não faz bem, evidentemente, mas é o consumo excessivo. Isso acontece com muita frequência hoje em dia, onde homens e mulheres estão bebendo igual. Antigamente era homem que bebia muito. Hoje mulher e homem estão bebendo da mesma forma. Minutos de emoção que valem muito mais do que uma vida inteira. Jovens se lançam pelas avenidas aí como loucos, empinando suas motos, como se desafiar a morte fosse um troféu, como se a adrenalina momentânea fosse maior que o futuro delas mesmas, né? Ou seja, eles estão se descartando por conta própria. E quando não é no trânsito, é nas drogas, é no álcool em excesso, na fuga constante de uma realidade que exige muito mais responsabilidade e que muitos preferem ignorar. O cenário é ainda mais cruel quando essa imprudência encontra a perversidade de pessoas gananciosas que se aproveitam da vulnerabilidade dos jovens para lucrar. Metanol vendido em garrafas de vodkas ou uísque, como se fosse apenas mais uma diversão barata, isto mata. No fundo, é uma sentença de morte disfarçada, consumida ingenuamente ou não, por quem já perdeu a capacidade de discernir entre o prazer e a destruição. A juventude de hoje, meus amigos, corre o risco de ser a primeira geração que troca seus sonhos de grandeza por instantes de vazio, que confundem liberdade com autodestruição. O estilo de vida que muitos escolhem não é rebeldia, mas submissão à cultura do excesso, da pressa e da imprudência principalmente. E enquanto isto, a sociedade assiste, ora com indiferença, ora com conivência, ao desperdício de vidas que poderiam transformar o mundo, mas encaram simplesmente como uma notícia do dia a dia. Ou seja, a situação é grave, a situação é séria, mas se bobear, amanhã ninguém mais toca no assunto, porque o que vale mesmo é o momento, é a emoção daquele momento. E para os que veem, para os que enxergam, o que vale é a notícia, né? Aquele videozinho de internet, olha aí, que nem está surgindo, mostrando a fabricação, o engarrafamento dessas bebidas com metanol. É isto. Então, é lamentável o que está acontecendo. Infelizmente, a polícia está trabalhando duro, já encontrou alguns bares aí com bebidas adulteradas. Segundo aí o governo de São Paulo, o secretário de Segurança Pública, eles querem fechar definitivamente esses estabelecimentos, ao invés de simplesmente multar e suspender. Eles querem fechar e merecem fechar, né? Já existe sim confirmação, infelizmente, de morte, e vá-se saber até onde foi a distribuição dessas bebidas contaminadas, porque por enquanto já tem São Paulo, já tem mais alguns 2 ou 3 estados por aí, mas é uma apuração muito recente ainda. Conforme os casos vão surgindo, vai se descobrindo. Verdade é que, obviamente, tem muitos falsos empresários que já estão dando um jeito de se livrar de suas reservas para não correrem o risco. Mas enquanto isso, quantos já não saíram prejudicados, não é isso?
Então assim, meus amigos, por hora é o que nós temos de informações. Eu espero que o vídeo tenha sido do agrado. Se vocês gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.